Na outra ponta, né? Não me lembro mais. Dessa vez é... Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Marina Longoni. Quem é que está pela primeira vez? Sejam bem-vindos, tá, meus queridos? Sintam-se em casa. Eu vou começar dando os recados, certo? Primeiro recado, pessoal, a quem estiver com celular, eu peço a gentileza de botar no modo avião ou desligar. A partir das 20 horas, também estamos ao vivo pelo Instagram. A palestra agora ocorre e não se bate mais palmas, pois o trabalho mediúnico atrapalha as palmas. Então, o silêncio é muito importante. Então, ao fim do término da palestra, a gente solicita não haver as palmas, tá ok? Todas as terças temos passe isolado, após o atendimento fraterno, e estamos com as inscrições abertas para os estudos até 15 de fevereiro, quem tiver interesse. E os estudos começarão a partir de março. Vou ler agora uma parte do capítulo 15 do Evangelho, que é o fora da caridade não há salvação. A questão número 3. Toda a moral de Jesus resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Em todos os ensinamentos, ele aponta essas duas virtudes, caridade e humildade, como sendo o caminho para a felicidade eterna. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque é deles o reino do céu. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amém. Amem ao próximo como a vocês mesmos. Façam aos outros o que gostariam que os outros fizessem a vocês. Respeite os inimigos, perdoe as ofensas se quiserem ser perdoados. Façam o bem sem ostentação. Julguem-se a si mesmos antes de julgarem os outros. Humildade e caridade, eis o que Jesus não cansa de recomendar e dar o exemplo. Orgulho e egoísmos, eis o que ele não cansa de combater. Jesus faz mais do que recomendar a caridade. Ele coloca, de maneira bem clara, que a caridade é a única condição para alcançar a felicidade. E é isso. Boa noite a todos. Prece a Dr. Ricardo. Nós te rogamos, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que Dr. Ricardo e sua equipe, apoiados por Dr. Bezerra e Dr. Eurípides, possam nos assistir nesta hora, proporcionando-nos o alívio de nossos males físicos e espirituais, de acordo com o merecimento de cada um. Nos conceda ainda, Senhor, a humildade, a fé e a resignação. Humildade para reconhecermos a nossa pequenez diante da Tua bondade, que tolera nossas faltas e espera pacientemente pela nossa evolução. Fé, que nos faz sentir envolvidos por Tua luz e aquecidos por Teu carinho, quando recorremos ao Teu socorro. Resignação, ó Pai,
para aceitarmos e suportarmos as adversidades necessárias ao nosso buliramento espiritual, quando batem à nossa porta, reconhecendo a tua justiça e a sabedoria de tuas leis. Dr. Ricardo é o querido amigo que vem em nosso socorro, mensageiro que é de Cristo, proporcionando-nos o alívio de nossas dores e nos dando prova da eternidade do Espírito, mostrando que há vida além desta vida, onde há trabalho, estudo, crescimento e muito amor. E quando soubermos transmitir aos nossos irmãos este amor puro que Cristo pregou em sua doutrina e fizermos dela o nosso roteiro, estaremos finalmente seguindo firmes em direção ao Pai, alcançando desta forma a felicidade por todos almejada. Que Jesus abençoe os médiuns puros, lhe proporcionando serenidade, equilíbrio e responsabilidade para exercerem a missão que por ele lhes foi confiada. Rogamos ainda, Senhor, a graça de conservarmos conosco toda esta paz, esta energia que acabamos de receber, para que possamos distribuí-las aos nossos familiares, amigos, menos amigos, tornando-nos desta forma, Senhor, instrumentos de vossa paz. Que assim seja. Convido a todos para elevarem os nossos pensamentos e fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Hoje teremos o nosso colega Paulo Figueiredo expondo para nós a leitura do tema capítulo 25, que é Buscais e achareis. Boa noite a todos. Na pergunta número 1, estão ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo bem lá atrás também? Não? Eu acho que está desligado aqui Oi, agora ouviram? Melhorou? Muito bem. Na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é Deus. E a resposta dos Espíritos é que Deus é a causa primária de todas as coisas. É a inteligência suprema. Se Deus, sendo a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, evidentemente que é criador de tudo. E se nós olharmos para a criação, nós vamos ver que tudo funciona absolutamente dentro de leis naturais perfeitas. Isso naquilo que nós, encarnados, conseguimos enxergar. E nós, habitantes desse planeta, de provas e expiações ainda, e que ainda estamos à procura da perfeição, e que ainda estamos desenvolvendo a nossa ciência, e que sabemos que muito ainda temos que desenvolvê-la, já conseguimos perceber que no universo tudo funciona que nem um reloginho que não estraga. E que cada vez que as leis naturais são ofendidas, elas reagem naturalmente para a correção. Sendo assim na parte que nós enxergamos e é na parte material, evidentemente que tudo, a gente pode deduzir que em tudo, em qualquer dimensão, as leis naturais, que são as leis de Deus, funcionam assim. Então, quando Kardec pergunta para os espíritos, eu não sei em qual é a questão, eu sou muito ruim nisso, mas quando ele pergunta aonde estão gravadas as leis de Deus,
Os espíritos respondem, estão gravados na consciência de cada um. O que significa que nós, fazendo parte da natureza, somos, em sendo parte delas, conhecedores de tudo, através da nossa consciência, que conforme ela vai se expandindo também a compreensão dessas leis naturais. Estou complicando? Ou está dando para... Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque esse assunto, buscai e achareis, do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é ligado diretamente a duas leis naturais, que é a lei de progresso e a lei do trabalho. O que é isso? Na natureza, e quando se fala em natureza, se fala na criação, tudo progride. E os astrônomos observam até hoje que o próprio universo ainda continua em expansão, ou seja, ele está se transformando, ele está progredindo. Então, na natureza, tudo, absolutamente tudo progride em direção à perfeição. Nós também. Nós não somos diferentes, nós somos parte da criação de Deus. Nós somos a criação inteligente de Deus. Então nós também progredimos. Nós estamos progredindo. E vamos progredir até a perfeição. E a lei do trabalho é a lei que diz que nada acontece sem que haja o concurso do nosso esforço. Porque se o espírito foi criado à semelhança de Deus, porque ele é co-criador, ele ajuda a Deus na sua criação, e nós ajudamos, nós precisamos trabalhar para que as coisas aconteçam. Lei do trabalho. Sem trabalho, nada acontece. E isso serve para qualquer coisa. Serve para a nossa vida material, serve para a nossa vida espiritual. E enquanto não chegarmos à perfeição, nós vamos trabalhar muito. E quando nós chegarmos lá, nós vamos trabalhar mais. Porque a partir dali os espíritos passam a trabalhar pelo progresso daqueles que ficaram para trás. Muito bem. Jesus, num determinado momento, ele garante para todos nós que nós podemos pedir, que nós receberemos. Ele diz, batei a porta e a porta se abrirá. E é verdade. Mas em outro momento ele diz, ajuda-te que o céu te ajudará. Então depende muito do que nós pedimos. Por exemplo, eu gostaria muito de ganhar uma Mega-Sena acumulada. Eu acho que qualquer um aqui gostaria. Eu não sei se isso não ia atrapalhar muito a minha vida. Mas em todo caso, é um desejo legítimo eu querer ganhar na loteria. Agora não adianta eu pedir para ganhar, que não é assim que funciona a coisa. Agora, quando a gente pede luz para clarear o caminho, porque se nós somos co-criadores com Deus, se nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam para nós e para todo mundo. Por quê? Porque a gente progride individual e coletivamente. Então, o nosso trabalho no desenvolvimento do universo é tão importante como qualquer outro. Nós, enquanto estamos trabalhando para progredirmos individualmente, também estamos, com o resultado do nosso trabalho, contribuindo para o progresso coletivo. É muito simples isso. Se nós pedirmos luz para iluminar o nosso caminho, enquanto nós estamos a caminho da perfeição, enquanto nós estamos trabalhando para nos aperfeiçoarmos, e nós tivermos boa vontade em percorrer esse caminho, essa luz será fornecida. Não tenham dúvidas que nós receberemos. Se nós pedirmos forças para resistir ao mal, o que é o mal? O mal é a ausência do bem.
Porque nós não fomos criados para sermos mal. Deus não criou o mal. Nós, quando ignoramos o bem, estamos praticando o mal. Como nós vivemos num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda, vamos dizer assim, tem uma grande influência, nós estamos permanentemente entrando em contato com ele. Isso quando nós não somos agentes de alguma coisa errada. Então, se nós pedirmos forças para resistir a essa tentação de partirmos para o lado mais escuro da vida, que é o lado da ignorância do bem, para resistirmos ao mal, nós vamos receber essa força. Se nós tivermos boa vontade e tivermos uma vontade férrea, uma vontade firme, porque é isso que nós queremos, receberemos ajuda. Não tenham dúvida disso. Se nós pedirmos assistência dos bons espíritos, esses bons espíritos, por exemplo, quando perguntaram aqui quem é que veio pela primeira vez, eu vi que algumas mãos se levantaram. A gente pode deduzir que nem todo mundo que está aqui é espírita. Tem alguns que são católicos, tem alguns que são de outras denominações religiosas e que pode acreditar no São Jorge, no São José, no Buda. Isso é um bom espírito. Qualquer espírito que ajude no desenvolvimento individual e coletivo dos espíritos é um bom espírito. Então, se nós pedirmos, seja do jeito que for, nós pedirmos a assistência dos bons espíritos e nós realmente tivermos a intenção de usarmos esses conselhos, essa assistência para o nosso progresso individual e para o progresso coletivo, virá. E a gente vai perceber isso pela intuição, pela inspiração. Dificilmente vai aparecer um espírito e dizer assim, olha, eu vou te ajudar. Não, não é assim que funciona. Mas a gente recebe essa assistência. Se a gente estiver aberto para entender a assistência que está recebendo, a gente vai sentir que estamos sendo ajudados. Quando houver em nós também reciprocidade de trabalhar em função do nosso progresso individual e do progresso coletivo. Bons conselhos aos bons espíritos. Nós podemos pedir bons conselhos aos bons espíritos? Podemos. E se nós estivermos firmemente no propósito de nos melhorarmos, nós vamos receber esses bons conselhos. Também através da inspiração, através da intuição. Então vejam a diferença da qualificação daquilo que nós pedimos. Quando nós batemos a porta, como Jesus diz, batei a porta e a porta se abrirá. Quando nós batemos a porta, nós temos que bater com a intenção de pedir o quê? Nós estamos na porta, batendo a porta à procura do quê? Se nós estivermos à procura de processos que não nos elevam em nada, que não elevam ninguém a nada, que não auxiliam ninguém a nada, que só vão alimentar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, os nossos preconceitos. Evidentemente que não vai ser desta porta que vai sair esse auxílio, porque não é isso que nós temos que procurar na vida, e não é isso que nos dignifica, não é isso que faz com que a gente cresça, antes muito pelo contrário. A grande luta da humanidade, de acordo com Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, é exatamente o nosso orgulho. Acharmos que somos capazes de muita coisa, quando na verdade ainda estamos a caminho de sermos espíritos realmente bons, realmente produtivos com relação à cocriação com Deus. Então o orgulho é talvez o maior mal que traça essa humanidade da Terra presente nesse momento, nesse grau de evolução em que nós estamos. E mesmo quando nós pedimos coisas relevantes,
elas não vão cair no nosso colo. Elas não vão acontecer na forma de milagre. Elas vão acontecer na forma de auxílio, na forma de iluminação. Mas o verdadeiro resultado se dará através do nosso trabalho. O resultado daquilo que nós pedimos e que queremos produzir depende também daquilo que nós, com o nosso esforço, com a nossa vontade, com a nossa disposição, vamos fazer. Por isso é que essas duas leis estão implícitas nesse capítulo do Evangelho. A lei de trabalho e a lei de progresso. Precisamos progredir. O planeta precisa progredir. O universo precisa progredir. E para isso nós precisamos trabalhar. No mundo corporativo tem uma frase que diz que não existe lanche grátis. Tudo tem preço, tudo tem custo e tudo tem valor. E existe uma diferença muito grande entre custo, entre preço e valor. Mas nós que vivemos na materialidade, não podemos fugir da necessidade de comprarmos aquilo que nós necessitamos. Nós precisamos gerar bens individuais para que possamos nos abastecer daquilo que precisamos. Comida, roupa, educação, locomoção, lazer. Tudo depende daquilo que nós conseguirmos gerar em forma de riqueza. Porque precisamos comprar, porque existe um valor que a gente precisa pagar por cada coisa que a gente adquire. E a menos que a gente tenha quem sustente a gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás. A gente tem que procurar se abastecer desses meios para que a gente possa, então, comprar e adquirir tudo aquilo que a gente precisa para viver nesse mundo material que a gente vive. Que a gente não pode fugir disso. A gente tem casa, a gente tem família, né? A gente precisa de um carro em condições, a gente precisa de uma série de coisas para tocar a vida. E não é pecado nenhum, não existe nenhum problema da gente lutar para adquirir isso. Pelo contrário, isso faz parte também do progresso intelectual. Porque a gente progride intelectual e moralmente. Não existe progresso moral sem intelectual e vice-versa. Tem até uma alegoria que fala que para chegar a anjo, para chegar à perfeição, a gente precisa de duas asas. E que uma asa é a da intelectualidade e a outra asa é a da moral. Quando as duas estiverem completas, a gente voa. Mas enquanto isso, a gente está meio torto. Porque uma asa cresce um pouquinho mais que a outra, depois para, daí a outra cresce, e a gente não consegue voar, a gente vai que nem galinha dando pulo. E a intelectualidade, ela aumenta, ela progride na medida em que nós temos necessidades das coisas. É por isso que o homem saiu lá das cavernas e hoje mora do jeito que moramos. É por isso que antes a gente colhia, a gente coletava vegetais, sementes, enfim, para comer, e matava, caçava, né, para se alimentar, e hoje nós plantamos e nós criamos para isso. E com muita competência. Tanto que nós produzimos alimentos hoje que daria para sustentar a humanidade e sobraria ainda. E isso só não acontece porque nós ainda somos muito orgulhosos, ainda somos muito vaidosos, ainda somos muito ambiciosos. Deixamos estragar coisas de comer na nossa casa e não damos para ninguém. Ainda corremos atrás de poder, ainda corremos atrás de terra, ainda guerreamos por território. Mas nós produzimos com muita competência hoje, e isso graças ao lado intelectual do espírito, não é? Que, diante das necessidades, vai progredindo e vai descobrindo, e vai criando e vai fazendo. E nós, individualmente, somos assim também, de certa forma. Aqueles que mais trabalham, e quando eu falo em trabalho, eu falo um trabalho no modo geral.
Eu não falo só naquele trabalho de sair, de levantar às 6 horas da manhã, pegar um ônibus ou pegar o carro e vai lá e vai no escritório e vai na obra ou vai não sei aonde, vai lá e faz o seu trabalho e volta para cá. Não, não é só esse trabalho. Existe trabalho intelectual, existe trabalho moral, existe trabalho amoroso, existe trabalho familiar, existe uma série de coisas que nós precisamos fazer no nosso dia a dia que nos dignifiquem, que nos façam sentirmos que o nosso dia valeu a pena. E quando nós paramos para pensar, e quando nós nos perguntamos alguma coisa, e nós corremos atrás da resposta, nós estamos trabalhando. Quando nós estamos filosofando, nós estamos trabalhando, porque nós estamos progredindo na medida em que nós vamos descobrindo a resposta dos nossos questionamentos. É por isso que esse capítulo fala em buscais e achareis. Nós não vamos achar por sorte. Quantas vezes na nossa vida nós achamos um dinheiro na rua que nos quebrou o galho de pagar o aluguel, de pagar o rancho? Se aconteceu isso alguma vez, foi fortuito. Porque o que vale mesmo é aquela correria do dia a dia, aquele trabalho do dia a dia, atrás daquilo que nós precisamos para a nossa manutenção. O que vale é o nosso trabalho no dia a dia, atrás do que nós precisamos para nos alimentarmos espiritualmente. Então, quando Jesus diz, buscai e achareis, ele está dizendo, tu tem que progredir, mas tu tem que trabalhar. Tu quer ajuda, tu vai ter. Para as coisas boas, para as coisas dignas, não é? Tu vai ter. Mas tu vai ter que trabalhar, porque tu tem que ter mérito. Nós temos que ter mérito naquilo que nós fazemos. Tem um livro, Pão Nosso, do Emmanuel, no capítulo 109, que diz o seguinte, e eu vou ler, é curtinho. 3 interativos. Deixa eu puxar mais para cá para não sair do microfone. Pedir, buscai, bater. Esses 3 interativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos dessa experiência terrestre, logo após é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação. É imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação. Libertação do orgulho, libertação da vaidade, libertação do preconceito, libertação de tudo aquilo que nos aprisiona em coisas negativas. Ele continua dizendo, logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores. Como existem solicitações inferiores no nosso dia a dia? Tem gente que chama de tentação. Coisas que nós entendemos como positivas e que não nos levam a nada. Algodão doce. A gente bota na boca, dá aquele doce e depois só fica uma pasta horrorosa, sem gosto nenhum. E que a gente vai mastigar, gruda nos dentes e vira um incômodo. O que parece tão bom acaba virando uma coisa assim. As crianças até apreciam, mas a gente que já comeu coisa melhor, bota fora. Algodão doce. Temos que tomar cuidado com o que a vida está nos oferecendo. Nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas. Nós temos que começar a raciocinar. Nós temos que começar a refletir com aquilo que a vida nos oferece. E daí vale muito essa assistência dos bons espíritos, para nos alertar. Para que quando a gente vai fazer, toque aquela buzina. Será que eu tenho que fazer isso aí? Será que eu devo fazer isso aí? Parar, refletir, não é? Algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. Tem coisa que vem bem douradinha, bem embrulhadinha, bem bonita.
E quando a gente abre, se mostra ser uma coisa que não nos leva absolutamente a lugar nenhum que não seja ruim. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Isso também é um processo. Isso também é um processo. O que é o bem legítimo? Eu nem vou me atrever a tentar definir o que é o bem legítimo. Porque o que é bem para mim pode não ser para outro. E o que é bem para outro pode não ser bem para mim nesse momento, porque nós somos muito imperfeitos ainda. Os nossos desejos nem sempre são positivos ainda. O importante é que cada um de nós reflita sobre o que é esse bem que nós estamos procurando, o que é esse bem que está nos sendo oferecido. Então vocês vejam, e nós temos que ver e sentir isso, que o trabalho é árduo e contínuo. Porque pensar, refletir, analisar, decidir é trabalho. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Bom, daí depois que a gente mais ou menos consegue se equilibrar nesse processo todo, bom, aí nós estamos prontos para bater nessa porta. Porque pelo menos os nossos pedidos não vão ser absurdos. Os nossos pedidos não vão contrariar aquelas leis naturais, que são imutáveis, que são indissolúveis. E toda vez que nós contrariarmos essas leis, sofreremos as consequências. Não existe castigo. Existe consequência. Então, nesse momento, nós estamos prontos para bater na porta e pedir melhor, pelo menos. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos pela nossa localização dentro dela. Sempre falando em trabalho, né? Então, no fugir desse nosso primitivismo, dessa nossa animalidade que ainda as temos dentro de nós, quando pedimos para sair disso, nós precisamos trabalhar para que isso aconteça. Porque se existe um processo, existe trabalho. É isso que nós temos que nos dar conta. Trabalho, lei do trabalho. E trabalharmos pela nossa localização dentro dela, a fim de convertermos em fiéis instrumentos da divina vontade. Buscai, pedi, buscai e batei. Essa trilogia de Jesus reveste de especial significação para os aprendizes do Evangelho de todos os tempos. Porque vejam bem, meus irmãos, se nós somos cristãos, é porque nós acreditamos, ou nós sabemos, que o Evangelho de Jesus é o melhor caminho que nós temos para nos libertarmos de toda essa negatividade que a gente sabe que ainda crassa nesse mundo. Se nós queremos ter uma vida mais positiva, se nós queremos ter uma vida mais progressista, se nós queremos ter uma vida mais equilibrada, se nós queremos que essa encarnação seja uma coisa positiva, boa, que seja muito melhor que a anterior e que sirva para nós prepararmos uma próxima encarnação muito melhor do que essa, o Evangelho de Jesus é o melhor caminho. Aliás, tem uma frase do Haroldo que eu gosto muito. Outro dia eu falei Haroldo de Souza aqui, que é um comentarista, eu faço confusão às vezes, mas o Haroldo Dutra. Ele diz assim, ó, Jesus é tudo que Deus tem a nos dizer por hora. Jesus é a humanidade que Deus projetou para a Terra. Eis aqui o homem. Cristo é o projeto da humanidade que Deus criou para nós. Alguém aqui já pensou em ser Jesus? Em ser Cristo? Está longe, né? Mas esse é o caminho. Esse é o caminho. É trabalharmos para que o Evangelho
seja entendido por nós, em primeiro lugar, depois seja compreendido por nós, depois que ele seja aprendido por nós e depois colocado em prática. Porque o modelo, isso está no Livro dos Espíritos, o modelo para nós é Jesus. E se hoje está muito difícil de ser parecido com ele, a impossibilidade de nós não sermos Jesus não existe, porque nós somos destinados à perfeição. Mas para isso nós precisamos de progredirmos muito e trabalharmos muito por isso. E isso faz parte do nosso dia a dia, tanto encarnados como desencarnados. Mas agora nós estamos encarnados. É com essas ferramentas que nós temos na nossa vida, agora, nesse momento, como nós estamos. Paulo, João Luiz, seja quem for, qualquer um de nós, nesse momento, somos isso. Esse é o resultado de tudo aquilo que nós criamos até agora. O que significa que nós já fomos muito piores do que somos hoje, porque a lei de progresso é inevitável, nós somos obrigados a progredir. E progredimos de um jeito ou do outro. E é por isso que quando nós contrariamos as leis de Deus, nós sofremos as consequências. E quando sofremos as consequências, nós sofremos. E quando sofremos, nós nos esquecemos que a única saída para isso é o amor. Que nós temos que amar, que nós temos que procurar as coisas positivas. Porque se somos cristãos, nós temos que nos lembrar sempre que a doutrina de Jesus é a doutrina do amor. E enquanto não aprendermos a amarmos, nós não saberemos pedir, nós não saberemos pedir. Quanto mais fazer. Eu espero não ter complicado. Muito obrigado pela atenção. E que esse nosso encontro sirva para que a gente possa refletir sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida, no sentido de o que estamos pedindo, para quem estamos pedindo, como estamos pedindo. E por outro lado, como estamos agindo, o que estamos fazendo para realmente progredirmos em todos os sentidos. Material, porque estamos aqui, precisamos progredir materialmente, e espiritualmente, porque esse é realmente o progresso que interessa, porque somos espíritos imortais e, portanto, ainda temos muitas encarnações pela frente, até chegarmos à perfeição. Muito obrigado, um bom fim de semana a todos. Não é terça, uma boa semana a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Gratidão, amigo, irmão, pela oportunidade que estamos tendo esta noite da reflexão sobre as leis divinas. Que possamos, ao retornar aos nossos lares, começarmos, se ainda não o fazemos, a buscar, estudar as leis divinas. A partir deste momento, nós vamos realmente nos colocar à disposição, nos colocando respectivamente disponíveis a tudo aquilo que aqui viemos buscar. Pedimos, então, que elevemos os nossos pensamentos a Deus neste momento, buscando no Pai infinitamente bondoso, justo, que Ele possa, a partir deste momento, realmente fazer morada em nossos corações, elevando os nossos pensamentos até os nossos lares, nossos familiares, a todos aqueles que aqui não puderam estar esta noite, a todos aqueles que não quiseram estar aqui esta noite. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu progresso, o seu momento do trabalho e da evolução. Assim, Pai, neste momento, confiando em vós,
nos pedindo que se coloque realmente à nossa frente, nós te pedimos, Pai, a força, a coragem, a luz, confiando sempre, confiando cada vez mais. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que possamos, na hora do passe, recebendo o passe, recebendo tudo aquilo que o nosso merecimento nos der. Que Deus esteja conosco, hoje e sempre, assim já é. Fiquemos em paz e com Deus. Boa noite.